Após 37 anos sem faltar um único dia, sem nunca pegar um atestado, meu chefe me demitiu sem aviso, como se eu fosse um número qualquer. Como eu ganhei essa causa na justiça? Bom, digamos que ele não contava com as provas que eu vinha guardando durante anos. Meu nome é Antônio Ribeiro, 58 anos, supervisor de manutenção numa fábrica de peças automotivas em São Bernardo do Campo, São Paulo. Sou aquele cara que acorda às 5 da manhã, toma um café preto na xícara de alumínio e tá na linha de produção antes do sol raiar. Cresci no ABC paulista, filho de nordestinos que vieram do Ceará para o Sudeste atrás de uma vida melhor. Meu pai, seu Manuel, era pedreiro e me ensinou desde cedo. Trabalho é honra, Antônio. Não deixa ninguém pisar no teu suor. Esse lema virou minha bússola. Por 37 anos, nunca faltei, nunca cheguei atrasado, nunca peguei um atestado. A metalúrgica Vanguarda, onde trabalhei, era minha segunda casa, quase uma extensão da minha família. Nasci num bairro simples, onde as ruas eram de terra e a molecada jogava bola descalça. Meu pai trabalhava de sol a sol, e minha mãe, Dona Lúcia, costurava para ajudar nas contas. Eles vieram do interior do Ceará nos anos 60, fugindo da seca, com a promessa de que São Paulo era a terra das oportunidades. Eu era o caçula de 5 irmãos, e desde cedo aprendi a valorizar cada prato de comida na mesa. Meu pai dizia: se quer respeito, trabalha direito. Aos 12 anos, eu já ajudava nas obras, carregando baldes de cimento e sonhando com um futuro melhor. Esse sonho me levou à vanguarda. Quando entrei na fábrica em 1988, eu tinha 21 anos, recém-casado com a Sandra, minha companheira até hoje. A Vanguarda era uma empresa familiar, com cheiro de graxa e barulho de máquinas que pareciam ter vida própria. Comecei varrendo o chão da oficina, ganhando um salário que mal pagava o aluguel, mas eu tinha fome de aprender. Seu Zé, o mecânico mais antigo, me tomou como aprendiz. Presta atenção, moleque, que máquina não perdoa erro, ele dizia com um cigarro no canto da boca. Dona Rosa, do almoxarifado, era como uma mãe. Me dava bronca se eu esquecia de registrar uma peça, mas também me trazia bolo nas sextas-feiras. Eles me ensinaram mais que mecânica, me ensinaram o orgulho do ofício. Com o tempo, virei mecânico, depois supervisor. Assinei projetos de melhoria, treinei dezenas de novatos e apaguei incêndios. Alguns de verdade, como quando uma prensa pegou fogo em 94. Eu tava no turno da noite, e o fogo começou por um curto-circuito. Enquanto todo mundo corria, eu peguei o extintor e liderei a equipe para conter as chamas. O Sr. Mauro, dono da empresa, me agradeceu pessoalmente e mandou um bilhete. Antônio, você salvou a Vanguarda hoje. Guardei aquele papel como um troféu. Todo mundo sabia. Se a produção parava, era o Antônio que dava um jeito. Eu tinha um hábito que meus colegas achavam meio exagerado. Guardava tudo. Relatórios de produção, e-mails dos chefes, planilhas de horas extras que nunca cobrei para não pesar na empresa. Até bilhetes de agradecimento, como o do Sr. Mauro, eu arquivava. Por via das dúvidas, eu pensava. Organizei tudo num HD externo, numa pasta chamada Vanguarda Memórias. Tinha arquivos desde 1988, atas de reuniões, recibos, de peças, até um desenho que a Camila, minha filha, fez de mim consertando uma máquina. Sandra zoava. Você guarda até papel de bala, Antônio. Mas eu só ria. Mal sabia que esse cuidado ia ser minha salvação. A Vanguarda cresceu muito nos anos 2000. Passou de 2 galpões para um complexo industrial com clientes na Europa. Minha filha, Camila, nasceu em 92. E meu filho, Tiago, em 98. Enquanto eles cresciam, eu vi a fábrica mudar. Novas máquinas, sistemas digitais e uma pressão danada para bater metas. Eu passava horas ajustando equipamentos, revisando relatórios e lidando com prazos impossíveis. Mas eu estava lá, segurando as pontas. Em 2019, propus uma mudança na linha de montagem que economizou 2 milhões de reais. O Sr. Mauro me chamou de pilar da empresa, num e-mail que guardei com orgulho. Na época, a Sandra brincava. Você ama mais essas máquinas que a gente. Eu ria, mas a fábrica era parte de mim. Minha rotina era sagrada. Acordava às 5, tomava café com Sandra e pegava o busão para o trabalho. Na fábrica, cumprimentava. Todo mundo, do porteiro ao gerente. Os novatos me chamavam de tio Antônio, e eu gostava. Tinha orgulho de ensinar o ofício, como o seu Zé fez comigo. Organizei cursos internos para treinar os mais jovens, mostrando como calibrar uma prensa sem se machucar. Uma vez, em 2010, um garoto novo, o Lucas, quase perdeu a mão por descuido. Eu puxei ele a tempo e dei uma bronca que ele nunca esqueceu. Depois, ele me agradeceu. Seu Antônio, você salvou minha vida. Guardei a carta que ele escreveu, junto com meus outros arquivos.
Nos anos 2010, o ABC viveu greves históricas. Eu era sindicalizado, mas nunca fui de briga. Acreditava que o diálogo resolvia mais que grito. Participei de assembleias, negociei com o RH e guardei atas de reuniões sindicais. Em 2015, conseguimos um aumento de 8% para os trabalhadores e o Sr. Mauro me chamou para conversar. Antônio, você é a ponte entre a fábrica e o sindicato. Confio em você. Aquilo me marcou. Guardei o e-mail dele como sempre. Nunca se sabe, né? Tudo mudou em 2021, quando a família original vendeu a Vanguarda para um grupo estrangeiro. O clima ficou pesado. Os novos gerentes falavam em otimização e reengenharia. Meu chefe, Ricardo, era um carioca de uns 40 anos, com MBA e um jeito de quem nunca sujou a mão de óleo. Ele vivia no escritório, jogando termos gringos como downsizing e reestruturação. Nunca pisava na fábrica, nunca perguntava como a gente estava. Para ele, éramos números numa planilha. Comecei a notar sinais ruins. Colegas antigos, como o seu Jorge, que tinha 30 anos de casa, foram demitidos sem explicação. Jovens de terno, sem experiência, ganhavam cargos altos. E os boatos corriam. A empresa queria renovar o quadro. O seu Jorge era meu amigo desde os anos 90. Tinha 55 anos, 2 filhos e uma história tão longa quanto a minha na Vanguarda. Quando ele foi demitido, me chamou para tomar uma cerveja. Antônio, tão cortando os antigos? Cuidado, irmão! Ele estava magoado, mas sem forças para lutar. Guardei a conversa na memória e comecei a prestar mais atenção. Em 2022, a Vanguarda contratou uma equipe de consultores que passava o dia em reuniões, enquanto a gente ralava na produção. Um deles, um tal de Gustavo, tentou me ensinar a calibrar uma máquina. Eu ri. Rapaz, eu faço isso desde antes de você nascer. Mas o clima estava estranho, e eu sentia que algo maior estava acontecendo. Em 2023, notei que meus acessos ao sistema de relatórios foram limitados. Mudanças de segurança, disse o RH. Guardei um print do e-mail por hábito. Também vi que o Ricardo aprovava gastos estranhos, como contratações de consultores externos com salários absurdos. Um nome aparecia sempre: Prisma Consultoria. As faturas vinham com valores de 6 dígitos, mas sem detalhes do serviço. Perguntei pro Paulo, do financeiro, o que era aquilo. Ele só balançou a cabeça. Melhor não mexer, Antônio. Mas eu guardei uma cópia das faturas que ele me mostrou, por via das dúvidas. No fundo, sentia que algo estava podre. Eu comecei a conversar com outros colegas. O João, que trabalhava na logística, me disse que a Prisma entregava relatórios genéricos que ninguém lia. É tudo fachada, Antônio. Esse dinheiro tá indo para algum lugar. O João era mais novo, mais esperto. Ele me passou um pendrive com cópias de alguns documentos internos, incluindo um contrato da Prisma. Guardei tudo no meu HD. Também notei que o Ricardo evitava reuniões com os supervisores antigos. Ele só falava com os gerentes novos que pareciam mais interessados em PowerPoint do que em produção. Em maio de 2024, recebi um e-mail do RH. Reunião com a gerência. Amanhã, 14 horas. Sem detalhes. Pensei que era para discutir a nova linha de produção, que estava atrasada por falta de peças. Cheguei na sala, de uniforme, com meu caderno de anotações, como sempre. Ricardo estava lá, com uma moça do RH, a Vanessa, que parecia desconfortável. Ele nem me olhou nos olhos. Antônio, a empresa está reestruturando. Seu cargo foi extinto. Sua demissão é efetiva hoje. Fiquei gelado. Como assim? 37 anos aqui, e é isso? Ele deu de ombros. Negócios, Antônio. Você recebe o básico. Saldo de salário, férias vencidas. Assina aqui e boa sorte. Nada de aviso prévio, nada de respeito. Me senti como um prego velho, arrancado e jogado fora. Saí da sala com o coração na mão. Passei pelo chão da fábrica, onde o barulho das máquinas parecia zombar de mim. Os novatos que treinei desviavam o olhar. Pensei na Sandra, na casa que estava quase quitada, no Tiago, que dependia de mim para terminar a faculdade de engenharia. Como eu ia explicar isso? Peguei minhas coisas, a foto da família, a caneca que a Camila fez na escola, o chaveiro do Corinthians, e senti um vazio. Mas enquanto guardava tudo na mochila, uma faísca acendeu na minha cabeça. Eles não sabem o que eu sei, não sabem o que eu guardei. Naquela noite, sentei com a Sandra na varanda. O céu estava estrelado, mas eu só via escuridão. Me ferraram, amor. 37 anos e me jogaram fora como lixo. Ela me olhou com aquele jeito firme de quem me aguenta há 30 anos. Você sempre foi o cara que conserta tudo, Antônio. Conserta isso também. Aquelas palavras acenderam algo em mim. Peguei o celular e liguei pro Carlos, um advogado trabalhista que conheci num churrasco da fábrica anos atrás.
Carlos, preciso de você. Me demitiram depois de 37 anos sem aviso. Ele respondeu na hora. Calma, Antônio. Manda tudo que você tem. Vamos montar um caso de aço. No dia seguinte, abri meu HD externo e mergulhei nos arquivos. Era como revisitar minha vida. Encontrei e-mails do Sr. Mauro me chamando de pilar da empresa. Achei atas de reuniões onde eu era citado por resolver crises. Tinha planilhas de horas extras que nunca cobrei, relatórios de projetos que salvei do fracasso. Mas o que me fez parar foi um documento de 2023, uma auditoria interna sigilosa que o Paulo me passou antes de sair da empresa. O relatório apontava irregularidades em contratações e gastos injustificados no setor do Ricardo. Listava pagamentos para Prisma Consultoria sem comprovantes. Na época, achei que era só burocracia. Agora via tudo claro. Eles estavam limpando quem podia notar algo errado. E eu, com 37 anos de história, era um risco. Passei dias revisando cada arquivo. Encontrei um e-mail de 2020, onde o Sr. Mauro dizia: Antônio, você é o coração da vanguarda. Tinha um relatório de 2015, onde organizei a manutenção de uma linha inteira durante uma crise de fornecimento. Cada documento era uma prova do meu valor, mas a auditoria de 2023 era o ouro. Mostrava que a Prisma recebia milhões por serviços que ninguém via. Fiz uma busca no Google e descobri que a Prisma era registrada no nome de um primo do Ricardo, um tal de Felipe Coutinho. As faturas somavam mais de 5 milhões delas, mas não tinham relatórios de entrega. Era dinheiro saindo da empresa para bolso de alguém próximo. Carlos, isso é grande, falei enviando os arquivos. Ele respondeu: isso é dinamite, Antônio. Se provarmos que sua demissão foi para te calar, a empresa tá lascada. Por um mês, trabalhei com Carlos em segredo. Ele revisou meu contrato e as leis trabalhistas. Minha demissão sem justa causa, sem aviso prévio e sem considerar minha estabilidade, pela idade e tempo de serviço, era ilegal. Eu tinha direito à indenização por danos morais, salários atrasados e até reintegração. Mas o esquema da Prisma era a chave. Se mostrarmos que te demitiram para encobrir desvios, vira um escândalo, disse Carlos. Mas precisamos de mais provas. Ele sugeriu buscar testemunhas e rastrear mais documentos. Fui atrás do Marcos, um ex-colega que saiu da vanguarda meses antes. Nos encontramos numa padaria em Diadema, com um cafezinho na mesa. Ele estava abatido, trabalhando, como autônomo. Antônio, eles me demitiram porque eu perguntei demais sobre os consultores, ele confessou. O Ricardo surtou quando mencionei a Prisma numa reunião. Disse que eu estava atrapalhando a gestão. Marcos tinha prints de e-mails onde Ricardo pedia para não questionar as faturas. Um deles dizia: foca no teu trabalho, Marcos. Isso é assunto do financeiro. Passei tudo pro Carlos, que montou uma linha do tempo. As contratações da Prisma começaram logo após a chegada do Ricardo, e as demissões de veteranos coincidiram com perguntas sobre esses gastos. Também procurei o João, da logística. Ele ainda estava na vanguarda, mas com medo de falar. Nos encontramos num bar, fora do horário de trabalho. Antônio, a Prisma é uma cortina de fumaça. Eles mandam relatórios cheios de jargões, mas não entregam nada. Ele me passou mais documentos, incluindo um e-mail interno onde o Ricardo pressionava o financeiro para agilizar pagamentos. João disse: se eu falar demais, sou o próximo, mas você tá fazendo o certo. Guardei tudo e prometi proteger o nome dele. Enquanto isso, notei outra coisa nos meus arquivos. Em 2022, o Ricardo pediu para eu assinar um relatório de manutenção que inflava custos de peças. Era uma compra de 200 mil reais, mas as peças valiam metade disso. Eu recusei, dizendo que não mentia em documentos. Ele ficou furioso, mas assinou no meu lugar. Guardei o e-mail onde ele insistia: Antônio, é só uma formalidade. Assina logo. Era mais uma peça do quebra-cabeça. Eles queriam me tirar antes que eu ligasse os pontos, né? Falei pro Carlos. Ele assentiu. Você era uma ameaça, Antônio. Mas agora a ameaça somos nós. Cavei mais fundo. Encontrei um memorando interno de 2021, logo após a venda da empresa, onde o Ricardo propunha reorganizar a força de trabalho para alinhar com os interesses globais. O documento sugeria substituir funcionários antigos por talentos mais alinhados à nova visão. Era um plano para tirar gente como eu, que conhecia a empresa de cabo a rabo. Também achei um e-mail do Paulo de 2023, onde ele mencionava pressão para liberar pagamentos sem questionar. Ele escreveu: Antônio, se um dia isso explodir, me chama. O Paulo já tinha ido embora, mas o e-mail era uma pista de que outros sabiam do esquema. Falei com o Carlos sobre o Paulo. Vale a pena trazer ele pro caso? Perguntei. Carlos pensou. Se ele topar depor, é uma bomba. Mas ex-funcionários?
Às vezes tem medo. Vamos tentar. Ligamos pro Paulo, que agora trabalhava numa empresa menor em Santo André. Ele hesitou. Antônio, eu tenho família, não quero encrenca. Mas depois de explicar o caso, ele topou conversar. Nos encontramos, num bar, longe dos olhares curiosos. Paulo confirmou que o Ricardo pressionava o financeiro para aprovar faturas da Prisma sem auditoria. Eu saí porque não aguentava mais. Eles estavam desviando dinheiro na cara dura. Ele não tinha provas novas, mas prometeu depor se precisasse. A Sandra foi meu porto seguro nesse tempo. Toda noite ela me ouvia, dava ideias e me lembrava de não desistir. Você tá fazendo isso por nós, mas também por todos que eles pisaram, ela dizia. O Tiago, que estava no último ano da faculdade, começou a pesquisar sobre a Prisma no LinkedIn. Ele achou um perfil do Felipe Coutinho, o primo do Ricardo, que se descrevia como consultor estratégico. Pai, esse cara não tem experiência nenhuma com indústria. É tudo fachada. Aquilo confirmava o que eu já sabia. Era um esquema montado. Com as provas organizadas, Carlos protocolou uma ação trabalhista. Pedimos reintegração ao cargo, pagamento de salários desde a demissão, 500 mil paraires por danos morais e uma investigação sobre os desvios financeiros. Mas eu sabia que a vanguarda ia tentar abafar. Então, fiz algo que eles não esperavam. Criei um e-mail anônimo e enviei uma mensagem para o conselho da empresa com o assunto: irregularidades na metalúrgica Vanguarda. Evidências. Anexei o relatório da auditoria, os e-mails do Ricardo, as faturas da Prisma, o memorando de 2021 e uma planilha resumindo os pagamentos. Escrevi: um funcionário leal foi demitido para esconder isso. Vocês decidem o que fazer. Não assinei, mas sabia que ia causar um terremoto. Dias depois, o Tiago me ligou. Ele ainda tinha amigos na fábrica. Pai, tá um caos. O Ricardo foi chamado pro conselho e tão falando de auditoria externa. O que você fez? Eu sorri tomando meu café. Tô consertando as coisas, filho. Uma semana depois, a Vanessa do RH ligou. Senhor Antônio, queremos conversar sobre sua saída. Talvez tenha havido um mal-entendido. Respondi seco. Fala com meu advogado. No mesmo dia, recebi um e-mail do jurídico da empresa oferecendo 200 mil reais para resolver amigavelmente. Carlos riu. Eles estão desesperados. Vamos, pro tudo ou nada. A audiência trabalhista foi marcada para julho de 2024. Eu tava nervoso, mas pronto. Coloquei o terno que usei no casamento do Tiago e a Sandra veio comigo. No caminho, ela apertou minha mão. Tô orgulhosa, Antônio. Você é maior que tudo isso. Chegando no fórum, vi o Ricardo do outro lado da sala, com um advogado, Caro, todo confiante. Mas quando Carlos apresentou os documentos, meu histórico impecável, os e-mails do Sr. Mauro, as planilhas de horas extras, as provas da Prisma, o rosto do Ricardo desabou. O juiz, um homem de uns 50 anos, perguntou: a empresa justifica a demissão sem aviso de um funcionário com 37 anos de serviço exemplar? O advogado gaguejou falando de reestruturação necessária. Carlos contra-atacou. Reestruturação ou retaliação? Temos evidências de desvios financeiros aprovados pelo gerente. A demissão foi para silenciar o Sr. Antônio. Solicitamos que o Ministério Público investigue. A sala ficou em silêncio. O juiz folheou os documentos com uma cara de quem não estava gostando do que via. Ricardo sussurrou algo pro advogado, que parecia perdido. Carlos continuou: temos testemunhas prontas a depor, incluindo ex-funcionários que confirmam a pressão para encobrir irregularidades. O juiz olhou pro Ricardo, que estava pálido, e disse: isso é grave. Vamos analisar com atenção. A audiência terminou com o juiz recomendando um acordo, mas Carlos foi firme. Queremos justiça, reintegração, salários atrasados, danos morais e a verdade. Nos dias seguintes, o e-mail anônimo fez efeito. O Tiago me contou que a fábrica estava em polvorosa. Pai, tão dizendo que o conselho contratou uma auditoria externa. O Ricardo tá na corda bamba. Uma colega do Tiago, que ainda trabalhava na Vanguarda, disse que os funcionários comentavam sobre um vazamento que abalou a diretoria. Eu sabia que era meu e-mail. Então, vi uma notícia no jornal. Receita Federal investiga consultoria ligada a grupo industrial no ABC. Não citava a Vanguarda, mas eu sabia do que se tratava. A Prisma Consultoria estava na mira, e o Ricardo com ela. O Tiago me mandou uma mensagem. Pai, tão dizendo que o Ricardo tá sendo interrogado. Você é brabo. Enquanto esperava a sentença, recebi uma ligação do seu Jorge. Ele tinha ouvido os boatos. Antônio, é verdade que você tá enfrentando a Vanguarda? Se for, conta comigo. Ele topou ser testemunha, dizendo que sua demissão também foi injusta. Aquilo me deu mais força. Conversei com outros ex-colegas, e alguns, como a Dona Rosa, que já estava aposentada,
me apoiaram. Você tá fazendo o que ninguém teve coragem. Antônio, ela disse. Aquelas palavras me lembraram do meu pai. A honra vem de lutar pelo que é certo. Em setembro de 2024, veio a sentença. O juiz reconheceu que minha demissão foi abusiva e ordenou reintegração ao cargo, pagamento de todos os salários desde maio, 400 mil diários por danos morais e uma multa por má-fé da empresa. A sentença também recomendou que o Ministério Público apurasse os desvios. Mas, depois de tudo, eu não queria voltar. A fábrica não era mais minha casa. Sentei com o Carlos e negociei. Em vez da reintegração, uma indenização maior. Fechamos em 950 mil mais meus direitos trabalhistas. FGTS, férias, 13º. Foi o suficiente para quitar a casa, ajudar o Tiago na faculdade e planejar o futuro. O Ricardo foi demitido semanas depois. A investigação da Receita confirmou desvios de 5 milhões de reais via Prisma e ele está respondendo por fraude e lavagem de dinheiro. O primo dele, dono da Prisma, também está enrolado. A Vanguarda teve que divulgar um comunicado para os acionistas, admitindo falhas de governança. Meu nome não apareceu, mas quem precisava saber, sabia. O Marcos me ligou, rindo. Antônio, você derrubou o castelo. Tô orgulhoso, irmão. O Paulo também mandou uma mensagem. Você fez o que... Eu não tive coragem. Parabéns. No dia que o dinheiro caiu na conta, sentei na varanda com a Sandra e o Tiago. A Camila, que agora mora em Campinas, veio nos visitar. Abrimos um vinho que estava guardado desde o noivado da Camila. O que você vai fazer agora, pai? Perguntou o Tiago. Olhei para o céu, pensando no meu pai, na honra que ele me ensinou. Vou descansar um pouco. Depois, quem sabe, abrir uma oficina pequena. Ensinar o que sei. A Sandra apertou minha mão com os olhos marejados. Você ganhou, Antônio. Não só na justiça, mas onde importa. Meses depois, comprei um terreno em Mogi das Cruzes. Montei uma oficina de concertos, pequena, mas minha. Contratei o Marcos, que estava desempregado, e comecei a ensinar mecânica para os jovens do bairro. Dei um nome pro lugar. Oficina Ribeiro, Trabalho e Honra. Todo dia, quando abro o portão, penso nos 37 anos que dei pra Vanguarda. Não me arrependo de nada. Lutei, guardei, planejei, mostrei que ninguém pisa no suor de um homem honesto. Hoje, a oficina tá crescendo. O Tiago, que se formou em engenharia, vem me ajudar nos fins de semana. Ele quer modernizar o negócio, colocar um site, essas coisas de jovem. A Camila, que tá esperando meu primeiro neto, diz que vai contar essa história pro filho. Vovô Antônio nunca desistiu, ela promete. Quando passo pela Vanguarda, vejo as máquinas que ajudei a manter. O barulho ainda é o mesmo, mas não me pertence mais. Construí algo novo, algo que ninguém pode tirar. E se alguém tentar, já sabe, eu guardo tudo. Essa luta não foi só minha. Foi por todos que já foram pisados por uma empresa que esquece quem segura as pontas. Pelo seu Jorge, pelo Marcos, pela Dona Rosa. Por cada trabalhador que dá o suor e não recebe o respeito que merece. Se você já passou por algo assim, deixa sua história nos comentários. Quero saber como você enfrentou sua batalha. Curtiu? Deixa aquele like maroto, comenta sua história, compartilha com os amigos e se inscreve no Justiça com o Mark para mais casos que vão te deixar de queixo caído. Tamo junto!